Bom dia a todos e bem-vindos a este webinar. Obrigada por se juntarem a nós. O meu nome é Manuela Pinho e serei a vossa host. Esperamos que gostem do webinar e que vos seja muito útil. Qualquer questão que tenham, não hesitem em enviar na box das perguntas, clicando no ícone de perguntas que está à vossa direita, abaixo do ícone da mãozinha. Iremos responder no fim deste webinar a todas as vossas perguntas. Caso haja muitas, responderemos às que conseguirmos e, seguidamente, iremos responder às que não conseguirmos por e-mail durante os próximos dias. No fim deste webinar, irão receber um formulário de avaliação que pedia que respondessem. É bastante importante para nós saber a vossa opinião. Para este webinar, teremos como oradores o especialista de produto Simão Cardoso, que vos irá fazer a apresentação sobre análises elementar em biorrefinarias, e, no fim, o especialista de aplicações, Luís Spencer, que vos irá fazer uma pequena demonstração do equipamento. Vamos então dar início ao nosso webinar. Passo a palavra ao colega Simão Cardoso. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a este webinar promovido pela Paralab. O meu nome é Simão Cardoso e sou gestor de produto na Paralab. O tema do seminário de hoje está relacionado com a análise elementar em biorrefinarias e a aplicação desta tecnologia não só para analisar a qualidade da biomassa, mas também do biofuel ou do bioproduto produzido. Uma biorrefinaria é uma instalação industrial que procura a utilização integral da biomassa de forma sustentável para a produção de biocombustíveis, energia, materiais e produtos químicos com valor acrescentado. Devido ao potencial da bioeconomia para o desenvolvimento sustentável associado ao crescimento económico, as biorefinarias adquiriram uma importância crescente em termos mundiais através do reconhecimento das inúmeras vantagens económicas, ambientais e sociais que as mesmas podem proporcionar às sociedades. Podemos afirmar que a próxima geração de unidades de produção de biocombustíveis passarão a utilizar somente matérias-primas que não competirão com os alimentos, e estas unidades industriais serão bastante mais complexas e baseadas em multiprodutos que incluirão a produção integrada de coprodutos de alto valor acrescentado, tais como bioquímicos e biomateriais, com aplicações finais ou como intermediários nas indústrias química, farmacêutica ou alimentar. Uma das partes primordiais das unidades de produção de biomassa passa pela avaliação da qualidade da biomassa. Para avaliar essa qualidade e definir melhor o aproveitamento da biomassa, é fundamental identificar as propriedades químicas, físicas e mecânicas que alteram o produto final. Apesar da variedade considerável na natureza e nas propriedades das amostras, a biomassa é composta principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio, acompanhados por alguma presença de azoto e enxofre. Esta pode ser constituída essencialmente por macromoléculas, como a celulose, hemicelulose ou lignina, que formam a grande porção da sua estrutura. Por outro lado, compostos inorgânicos que formam cinzas, como a queima da biomassa, variam mais com o tipo de amostra. Ou seja, as amostras legnosas são pobres em inorgânicos, enquanto resíduos podem possuir teores muito grandes de inorgânicos. Estas características variáveis da biomassa afetam diretamente o poder calorífico, que é realmente o parâmetro mais importante para avaliar a qualidade do combustível. Por essa razão, o valor calorífico da biomassa não pode ser previsto na maioria dos casos, sem medir esta propriedade experimentalmente. Particularmente, no caso de materiais residuais e amostras herbáceas, a complexidade da biomassa torna muito difícil estimar o seu valor calorífico. Por outro lado, a determinação da quantidade de elementos como o enxofre e o azoto presentes na biomassa é fundamental, uma vez que estes elementos estão diretamente relacionados com os diferentes níveis de poluição que os combustíveis poderão provocar, isto é, SOx e NOx. Existindo por isso várias diretivas para limitar as quantidades máximas destes elementos em combustíveis e, neste caso, em biocombustíveis. Os biocombustíveis têm sido tradicionalmente elogiados como contendo baixos níveis de enxofre. No entanto, com a evolução da indústria de biocombustíveis, onde gorduras, óleos e graxas residuais têm vindo a ser usados como biomatéria-prima, a qualidade também pode ser muito diferente. Quanto mais variedade de matéria-prima existir, mais informação analítica é necessário para um bom controle do processo. Além do impacto ambiental, a presença de compostos contendo enxofre, azoto e também cloro impõe limitações na operação do processo,
seleção do catalisador e no desenvolvimento do processo de transformação, uma vez que estes podem envenenar os catalisadores e corroerem a estrutura industrial. Em alguns casos, a presença destas espécies pode exigir etapas de pré-tratamento e até mesmo soluções alternativas de processos especializados. A análise alimentar é um método amplamente conhecido na quantificação destes compostos em amostras orgânicas e que permite não só caracterizar a biomassa antes do seu processamento e, com base nessa caracterização, determinar a que produto final se destina e a escolha das etapas desse processamento, mas também controlar a qualidade do produto final, ou seja, do biocombustível ou do outro produto de valor acrescentado. De modo a ser mais prático e interativo, servir-me-ei desde já dos equipamentos que a Paralab é representante e se encontra a promover. Estes são os 4 equipamentos de alimentar que permitem a análise elementar em biorrefinarias: o Vario MacroCube, o Trace SN Cube, o Rapid SS Cube e o Rapid Oxy Cube. Cada um destes equipamentos possuem características particulares e aplicações próprias, conforme iremos analisar seguidamente. Começamos pelo Vario MacroCube. Este é o equipamento mais completo e genérico para a determinação de biomassa. Este é específico para a identificação de elementos orgânicos, ou seja, do carbono, do hidrogênio, do azoto e do enxofre, com possibilidade também de determinar oxigênio. Permite análises com grande exatidão e precisão, não necessita de padrões específicos, nem nenhuma validação do método. A análise é direta, sem preparação da amostra e totalmente automatizada, ou seja, 4 elementos em cerca de 10 minutos. E tem baixo custo de investimento e baixo custo de análise, em comparação com as técnicas ópticas, como é o caso do ICP-MS. Podemos ver no esquema seguinte o princípio de funcionamento da análise elementar. A amostra orgânica é submetida à combustão a cerca de 1150 graus, na presença de oxigênio e com hélio como gás de arrasto. Seguidamente, de modo a promover a degradação completa, os produtos da combustão passam por uma oxidação na presença de óxido de tungstênio, convertendo o monóxido de carbono e o metano a dióxido de carbono. Posteriormente, ocorre uma redução na presença de cobre ou tungstênio, removendo o excesso de oxigênio e convertendo o NOx em N2 e o SO3 em SO2. Na etapa seguinte, ocorre a separação de cada um destes compostos de modo a isolá-los e a quantificá-los via TCD. De forma mais simples, a amostra é colocada no tubo de combustão, é queimada na presença de oxigênio, usando hélio como gás de arrasto, e depois é oxidada na presença de óxido de tungstênio. Os compostos resultantes passam seguidamente pelo tubo de redução, obtendo-se como produto final azoto, dióxido de carbono, dióxido de enxofre e água. De forma a isolar cada um destes compostos, a mistura passa por uma série de trappes seletivas para determinado composto. Assim, todo o dióxido de enxofre fica absorvido na trappe de CO2, toda a água fica absorvida na trappe da água e todo o dióxido de carbono fica absorvido na trappe de dióxido de carbono. Desta maneira, na fase inicial apenas o azoto não é retido no sistema de trappes e assim este é quantificado no TCD. Seguidamente, ocorre a desorção seletiva de cada uma destas trappes, de modo a quantificar cada um dos elementos. Como referi anteriormente, o primeiro pico de TCD é relativo à quantidade de azoto que estava presente na amostra, uma vez que este não tem nenhuma trappe para o absorver. Seguidamente, a todo o CO2 que estava na trappe é absorvido à custa do aumento de temperatura de cerca de 240 graus. E assim se obtém o segundo pico no sinal do TCD relativo à quantidade de carbono presente na amostra. Após a quantificação do CO2, ocorre a desorção da água, através do aumento de temperatura nesta trappe, de cerca de 160 graus, e da quantificação do hidrogênio a partir do terceiro pico do sinal do TCD. Por fim, após o pico relativo à água, ocorre a desorção do CO2, através do aumento de temperatura da trappe, de CO2, cerca de 240 graus, e a respectiva quantificação de enxofre a partir do quarto pico de sinal do TCD. Podemos verificar aqui todo este processo. A amostra é colocada de forma automática e é queimada e oxidada no tubo de combustão. O gás de arrasto arrasta os gases para o tubo de redução de modo a remover o excesso de oxigênio e convertendo o NOx em azoto e o SO3 em CO2. Seguidamente, os gases resultantes passam pelas três trappes. A primeira seletiva ao SO2,
a segunda seletiva à água e a terceira seletiva ao CO2. O azoto é assim primeiramente detectado, visto não ter nenhuma trapa para o absorver. Seguidamente, todo o CO2 da trapa é absorvido à custa do aumento de temperatura e assim se obtém-se o segundo pico de sinal do TCD. Depois, ocorre a distorção da água, através do aumento de temperatura nesta trapa, dando origem ao terceiro pico do sinal do TCD. Por fim, ocorre a absorção do SO2 e a respectiva quantificação de enxofre a partir do quarto pico do sinal do TCD. As amostras são preparadas em folha de estanho ou prata e colocadas no autosampler. As amostras líquidas são embaladas em cápsulas e, relativamente à quantidade de biomassa possível de analisar, dependendo do tipo de amostra, esta poderá ser de até 1 grama. Relativamente ao autosampler, o padrão é de 60 amostras, mas poderá ser cerca de 80 ou 120, dependendo do tamanho da amostra que pretendemos analisar. Quanto maior forem as amostras, menos será o número de posições que podemos utilizar. Estes equipamentos alimentares possuem ainda uma válvula patenteada que permite remover o ar da amostra, diminuindo assim qualquer risco de contaminação. Podemos verificar que, em primeiro lugar, a amostra é inserida, depois roda 90 graus, sendo preenchida com gás de arrasto, e posteriormente roda novamente 90 graus e é transferida para o tubo de combustão. Uma outra característica destes equipamentos é o facto de possuírem um pequeno tubo cuja extremidade se encontra junto da amostra, permitindo assim fornecer oxigênio diretamente junto da amostra e assim promover a combustão com a quantidade mínima necessária de oxigênio. De modo a proteger o catalisador, existe ainda um pequeno reservatório para recolher as cinzas, sendo este de fácil acesso. Vejamos seguidamente alguns exemplos de aplicação destes equipamentos em biorefinaria. Aqui, diferentes amostras de madeira e plantas foram analisadas usando o Vario Macrocube. A terminação de carbono e azoto em madeira e material vegetal requer amostras consideráveis devido à sua heterogeneidade. Por essa razão, foram pesadas amostras de cerca de 100 e 200 mg em folhas de estanho e analisadas 5 vezes. O conteúdo de carbono e azoto médio e o desvio padrão absoluto são apresentados aqui em cima. Como podemos verificar, os resultados mostram que o conteúdo de carbono e azoto em todas as amostras podem ser analisados com alta precisão. Aqui neste exemplo, podemos ver a análise elementar de carbono, azoto e enxofre a diferentes materiais, como algas, folhas, soja. As amostras foram pesadas em folhas de estanho e cada amostra foi analisada 4 vezes. O conteúdo médio de cada um destes elementos e o seu desvio padrão encontram-se aqui. Como podemos ver, a proporção de carbono são muito superiores às pequenas quantidades de enxofre. E, nomeadamente, neste primeiro caso, nas folhas de bétula, onde a precisão relativa de 2% para a determinação de apenas 0,15% de enxofre e na presença de 48% de carbono, mostra uma grande flexibilidade deste equipamento. Aqui neste último estudo, 16 amostras de bagaço e aparas de madeira foram tratadas por aquecimento em atmosfera inerte a várias temperaturas. Estas amostras foram analisadas usando o mesmo método no Vario Macrocube. Cada amostra foi analisada 3 vezes, com 75 a 85 mg de analito e um tempo médio de medição de 13 minutos por análise. Todas as amostras foram pesadas em folhas de estanho, adicionando ainda o trióxido de tungstênio para auxiliar a conversão de enxofre em SO3. Os resultados são mostrados nesta figura, onde é possível ver a média dos valores obtidos, juntamente com o respectivo desvio padrão das medições. Os autores deste estudo referem ainda que obtiveram todas as medições dentro dos requisitos de reprodutibilidade aceitáveis dos padrões internacionais. Iremos, seguidamente, abordar 2 equipamentos mais específicos. O Rapid CS Cube, que permite a determinação de carbono e enxofre em amostras, e o Trace SN Cube, que permite a quantificação de enxofre e azoto em amostras. Relativamente à análise elementar de enxofre, este pode ser analisado das seguintes formas. O Vario Macrocube, que falámos anteriormente, é o equipamento mais completo, no sentido em que permite determinar outros compostos para além do enxofre, como o carbono, o azoto e o hidrogênio. Contudo, para amostras mais rigorosas,
Com concentrações mais baixas de enxofre e onde se pretende uma maior sensibilidade, existe a opção de se adicionar um detector de infravermelho ao Vario MacroCube. Especificamente construído para a análise de enxofre e carbono em carvões e biocarvões, o Rapid SES Cube é uma versão simplificada do Vario MacroCube com uma sensibilidade semelhante a este com um sensor de infravermelhos. Por fim, o Trace SN Cube, mais vocacionado para refinarias e biorefinarias, permite quantificar quantidades muito baixas de enxofre e de azoto com excelente sensibilidade. Relativamente ao Rapid CS Cube, este permite uma maior exatidão e precisão, uma maior sensibilidade, cerca de 2 ppm para o carbono e para o enxofre, permite amostras de até 1 grama e analisa diretamente a amostra original sem necessidade de pré-tratamento. A determinação é totalmente automática e demora poucos minutos, cerca de 3 a 5 minutos, e o seu custo por análise é muito baixo. Nesta configuração, é necessário um detector de infravermelho para cada um dos elementos, ou seja, para o SO2 e para o CO2. Por outro lado, com este tipo de detectores, não é necessário recorrer ao uso de trapos, como era o caso do Vario MacroCube. O modo de funcionamento é muito simples. A amostra é introduzida no tubo de combustão a 1200 graus, usando como gás de arrasto o próprio oxigênio, e passa seguidamente por um tubo de secagem e o SO2 é detectado no detector de infravermelhos. Posteriormente passa pelo tubo de pós-combustão, de modo a converter todo o CO a CO2 e finalmente o CO2 é determinado no detector de infravermelho. Podemos ver seguidamente duas notas de aplicação usando o Rapid CS Cube em biorefinaria. Começamos pelos grãos provenientes do processo de destilação na produção de álcool e biocombustível. Estes grãos são uma excelente fonte de proteína e energia para a alimentação animal. Para controle de qualidade, o teor de enxofre nestes grãos deve ser determinado constantemente. As amostras são pesadas, em barcos de estanho, com um aditivo de trióxido de tungstênio. E cada amostra foi analisada 4 vezes. O teor médio de enxofre de 6 diferentes amostras e os respectivos desvios padrões encontram-se aqui representados. Como é possível verificar, usando o Rapid CS Cube, consegue-se analisar o conteúdo de enxofre com uma excelente precisão e sem limitações. O Rapid CS pode ser equipado com um modo de cloro para a determinação rápida e fácil de cloro, evitando assim a necessidade de um analisador de cloro dedicado. A detecção de cloro é realizada por meio de células eletroquímicas de estado sólido que quase dispensam manutenção. No caso da biomassa, a determinação do seu teor de cloro é importante para estimar e prever emissões de poluentes durante a combustão. Neste exemplo, diferentes amostras de biomassa foram pesadas em barcos de estanho e analisadas 3 vezes. Os conteúdos médios de cloro e o desvio padrão correspondentes estão visíveis aqui nesta tabela, sendo que o teor de cloro foi corrigido para a umidade relativa de cada amostra. Os resultados mostram que o teor de cloro das amostras de biomassa podem ser determinados com uma precisão elevada, mostrando assim que o Rapid CS com a opção de cloro é bastante adequada para a determinação de cloro em biomassa, mas também em outro tipo de amostras sólidas e líquidas como biocombustíveis. O outro equipamento dedicado ao enxofre, e neste caso ao azoto, é o Trace SN Cube. Este equipamento possui uma excelente sensibilidade, com limites de detecção de 6 ppb para enxofre e 15 ppb para o azoto. Também permite a análise de uma grande variedade de amostras, desde óleo, solventes orgânicos, água, sólidos, gás, GLP. Isto tudo apenas é possível com um único instrumento. E como funciona o Trace SN? Neste caso, existe um tubo de combustão dedicado para cada um dos elementos, com um catalisador patenteado em cada um deles, de modo a promover a combustão completa e converter todo o enxofre na forma de SO2 e monóxido de azoto. Para a quantificação de enxofre, é usado como gás de arrasto ar sintético, enquanto para a quantificação de azoto é usado argon e oxigênio como gás de arrasto. Posteriormente, ambas as correntes passam pelo tubo de secagem. Por fim, o SO2 é detectado por fluorescência ultravioleta, enquanto que o monóxido de azoto é detectado via quimiluminescência. Podemos verificar de forma interativa todo o processo descrito anteriormente. A amostra é dividida em 2 partes iguais, cada um dos tubos de combustão.
Com a ajuda dos catalisadores presentes em cada um dos tubos, ocorre a combustão completa, convertendo todos os compostos com base de enxofre e azoto para a forma de SO2 e monóxido de azoto, respectivamente. Ambas as correntes passam por um tubo de secagem por membranas. Finalmente, o SO2 é detectado pela fluorescência ultravioleta, enquanto que o monóxido de azoto é detectado pela quimiluminescência. Dependendo do tipo de amostra que se pretende analisar, existem módulos próprios para cada tipo de amostra. Para além do módulo de análise de líquidos, que é a mais utilizada, existem também módulos para análise de sólidos, gases e LPG. Vejamos agora dois exemplos de aplicação deste equipamento. Começamos pela análise de enxofre ao óleo mineral. 4 amostras foram então analisadas usando o Trace SN Cube e as amostras foram injetadas automaticamente usando o módulo para líquidos. Após a combustão, o enxofre foi analisado na forma de SO2, usando o detector de fluorescência UV, e todas as amostras foram analisadas 6 vezes com um volume de amostra de 40 microlitros. Os conteúdos médios de enxofre e o desvio padrão absolutos e relativos correspondentes encontram-se aqui, nesta tabela, e os resultados mostram que o teor de enxofre nas amostras foi determinado com uma precisão muito elevada, mesmo para teores de enxofre bem abaixo dos 1 ppm. Podemos ver seguidamente mais um exemplo, neste caso relacionado com a reciclagem de óleos. Os óleos de cozinha usados podem ser refinados em diferentes tipos de biocombustíveis, usados para a geração de energia e aquecimento. O método de combustão seguido pela detecção de azoto, usando um TCD, é um método mais comum para a determinação de azoto em produtos alimentares. Contudo, este método não é adequado para óleos de cozinha, uma vez que geralmente contém muito pouco azoto, estando muitas vezes abaixo do limite de detecção do TCD. Neste sentido, o Trace SN Cube permite resolver este problema, uma vez que permite um limite de detecção abaixo dos 0,06 mg por kg. Neste exemplo, diferentes óleos de cozinha foram analisados com o Trace SN Cube. Todas as amostras foram analisadas 4 vezes com um volume de injeção de 80 microlitros. E o conteúdo médio de azoto e o desvio padrão absoluto e relativo estão apresentados aqui nesta tabela. Podemos verificar os excelentes resultados através dos baixos desvios obtidos. E como podemos averiguar, todos os óleos de cozinha, exceto o óleo de linhaça, apresentam um conteúdo de azoto bem abaixo dos 3 mg por kg. Por fim, apresento o Rapid OxyCube. Este equipamento é exclusivamente dedicado à determinação de oxigênio em materiais orgânicos. A determinação de oxigênio pode ser obtida de duas maneiras, pelo método direto ou pelo método indireto. Pelo método direto, a percentagem de oxigênio obtém-se subtraindo ao total inicial a percentagem de carbono, hidrogênio, azoto e enxofre e o total de cinzas após a combustão. Como desvantagens deste método, temos o consumo de tempo e recursos, a quantidade de erros que o valor final pode ter e o facto deste método não ser muito preciso. Como vantagens, apenas o facto de não ser necessário um analisador dedicado. Pelo método direto, por pirólise redutiva através do Rapid OxyCube, o oxigênio da amostra é convertido em monóxido de carbono e posteriormente é detectado. O monóxido de carbono é formado de acordo com o equilíbrio de Boudoir. Este método é preciso, rápido e de confiança, existindo já diversas normas internacionais para o seu uso na determinação de oxigênio total em combustíveis. Como desvantagens, apresenta apenas o facto de ser necessário adquirir um equipamento dedicado para a medição de oxigênio. Uma das principais razões para a diferença dos métodos está relacionada com a temperatura de combustão, que no caso do método indireto a temperatura é inferior a 1400 graus e no Rapid OxyCube é superior a 1400 graus, o que permite que não haja a formação de CO2 e a conversão de oxigênio para monóxido de carbono seja total, obtendo-se resultados mais precisos e sem necessidade de uso de padrões. Neste esquema, é possível distinguir as diferentes opções para quantificar o oxigênio e assim averiguar a sua capacidade de reprodutibilidade e limites de detecção de cada uma das opções. Pelo método indireto que falávamos anteriormente, é o que tem a reprodutibilidade mais baixa e o maior limite de quantificação.
Há ainda a opção possível de se adicionar um kit opcional ao MacroCube para a detecção de oxigênio, onde o limite de quantificação anda na ordem dos 200 ppm. O Rapid OxyCube de base tem um limite de quantificação de 100 ppm e uma repetibilidade de 0,01 até de 0,1%. Para uma detecção ainda mais precisa, é possível adicionar um detector infravermelhos de acordo a aumentar o limite de quantificação e a sua reprodutibilidade. De modo semelhante aos outros equipamentos, a amostra é colocada num tubo onde ocorre a pirólise usando o hélio como gás de arrasto. É conhecido que para temperaturas acima de 1300 graus, o contacto entre o catalisador da reação, o negro de fumo, e superfícies contendo oxigênio, como o vidro de quartzo ou cerâmica, originam brancos de monóxido de carbono. Por outro lado, as cerâmicas sofrem um certo grau de troca difusiva com o ar ambiente em altas temperaturas. Neste sentido, a pirólise no OxyCube ocorre dentro de um tubo de carbono vítreo, cujo fluxo de gás dentro do reator é completamente separado do fluxo de gás externo no tubo protetor de cerâmica. Assim, nenhum branco de CO será produzido a partir do contacto do gás de arrasto com as superfícies da cerâmica. Após a reação, existe ainda o risco de produção de vestígios de monóxido de carbono na coluna de combustão e, sim, dessa forma, alterar a sua quantificação. Para evitar esse problema, o OxyCube usa a tecnologia patenteada de backflush, que garante que os gases da pirólise são absorvidos apenas durante a pirólise da amostra. Em todos os outros momentos, hélio puro passa diretamente da garrafa de gás para a coluna de adsorção, evitando assim a adsorção de possíveis brancos de monóxido de carbono no reator. Podemos ver nesta pequena animação o modo de funcionamento do Rapid OxyCube. A amostra é colocada no tubo de carbono vítreo, onde ocorre a pirólise em 1450 graus. A vermelho podemos ver o fluxo de hélio que passa entre os tubos de carbono e de cerâmica, de modo a evitar a formação de brancos de monóxido de carbono. Todo o monóxido de carbono fica absorvido na trape, enquanto os restantes componentes seguem o seu caminho. Quando os produtos da pirólise atravessam a backflush, esta roda de modo a permitir a entrada de hélio puro proveniente da garrafa. Finalmente, ocorre a adsorção do monóxido de carbono e a sua quantificação no TCD. Podemos ver seguidamente algumas notas de aplicação relativas ao uso do OxyCube. Aqui podemos ver a análise de oxigênio em gasolina e diesel com percentagem de combustíveis. Todas as amostras foram colocadas em frascos de 1,5 ml e analisadas 10 vezes usando um volume de injeção de 8 microlitros. O conteúdo médio de oxigênio e o desvio das análises encontram-se neste gráfico. As análises mostram um excelente desvio padrão de apenas 0,01 a 0,03%. E o sistema não mostrou efeitos de memória, apesar das grandes mudanças nas concentrações de oxigênio das amostras medidas consecutivamente. Neste último caso, várias amostras de biomassa foram pesadas em barcos de estanho ou cápsulas, no caso dos líquidos, e foram analisadas 6 vezes a uma temperatura de pirólise de 1450 graus. As concentrações médias de oxigênio e os desvios padrões absolutos são apresentados aqui nesta tabela. Como podemos ver, os valores divergem no conteúdo de oxigênio devido à diversidade da biomassa estudada, mas o desvio padrão é excelente, variando entre os 0,03% e os 0,1%. O Rapid OxyCube permite obter uma concentração de oxigênio altamente precisa, sendo totalmente compatível com a norma ASTM D5622, uma das normas mais importantes na determinação de oxigênio de biocombustíveis líquidos. E assim terminamos esta primeira parte. Aqui estão os 4 equipamentos que abordamos hoje. O Vario MacroCube, que é o equipamento mais completo, permite analisar carbono, hidrogênio, azoto, enxofre e até oxigênio, sendo que para isso é necessário um kit extra. O Rapid CS Cube e o Trace SN Cube, que são equipamentos mais específicos para a determinação de enxofre e carbono, no caso do Rapid CS Cube, e enxofre e azoto em quantidades residuais no Trace SN Cube. E o equipamento dedicado à determinação de oxigênio, o Rapid OxyCube, que permite obter valores com excelente reprodutibilidade e exatidão. Muito obrigado pela vossa atenção. Seguidamente, iremos fazer uma pequena demonstração do equipamento do Vario MacroCube, por isso eu vou já ter com o meu colega Luís Spencer, que se encontra no laboratório. Até já. Bom dia, Luís. Olá. Bom dia, Simão.
Vamos então fazer uma pequena demonstração do nosso Vario Macro Cube, que está aqui. O que é que vamos analisar? Vamos analisar duas amostras de carvão. Certo. Pode ser? Certo. A primeira etapa é pesagem. Ok, Sim. vamos com isso? Muito bem, vamos lá. Ora bem, então como eu falei, vamos fazer primeiro a pesagem. Sendo que para fazer a pesagem poderemos ter ou não que fazer algum tipo de preparação da amostra. Neste caso, estes carvões, a única preparação que eu fiz previamente foi moer. Portanto, desta amostra, portanto, destes pedaços, o que eu fiz foi simplesmente moer num moinho até obter um pó fino. Porquê? Porque desta forma acaba sempre por ser mais uniforme e representativo da amostra. Portanto, vamos aqui preparar uma amostra. Como é que se prepara? Colocamos a nossa amostra vamos colocar a nossa amostra numa folha de estanho, em que primeiro vamos tarar a folha de estanho e depois vamos colocar, neste caso, cerca de mais ou menos 80 mg desta amostra de carvão. Já está. E então vamos colocar aqui 80 mg. E neste ponto registamos a massa. Portanto, temos 80,96 mg. As minhas mãos estão limpas, por isso o que eu posso fazer é pegar na amostra, que fica assim, e vamos dobrar, que é para retirar todo o ar. E, além disso, vamos também colocar aqui nesta pequena prensa manual, em que é só chegar aqui e carregar um bocadinho. E cá temos a nossa pastilha com a nossa amostra dentro, onde nós vamos transportar aqui neste recipiente mais seguro. E, basicamente, a preparação da amostra é isto. Bom, após a pesagem, o próximo passo é introduzir a amostra aqui no carrossel para depois poder ser analisada. Portanto, vamos colocar então as amostras aqui. Temos aqui este aro de proteção para impedir a entrada de poeiras. E vamos colocar aqui na posição, neste caso vai ser na posição 18 e 19. E depois vamos indicar ao software exatamente onde é que estão estas posições, e indicar as respectivas massas. Pronto, podemos então começar a análise, certo? Podemos. Agora colocamos aqui a amostra. Vamos então dizer ao software onde é que estão as amostras, dizer qual é o nome da amostra, introduzir a massa e dizer qual é o método com que se vai analisar e colocar a analisar. É bastante simples. É bastante simples. Vamos então agora introduzir os parâmetros no software. Primeiro temos que introduzir a massa. Portanto, neste caso temos 84,25 mg. Segundo, temos que colocar o nome da amostra. E por fim, o método com que vai ser analisada. Ou seja, os parâmetros de queima. Neste caso vai ser, sendo um carvão, vamos utilizar o método COAL. E damos a indicação de início. Portanto, Start of Analysis, Yes, e cá vamos. O primeiro pico, que é correspondente ao azoto. Terminou neste momento a integração do pico. A seguir será o carbono a ser detectado. Sob a forma de dióxido de carbono. E cá está o pico. Terminou a quantificação do carbono e a seguir vamos detectar
e quantificar o hidrogênio sob a forma de água. E cá está, neste momento, a água a sair e a ser detectada. Terminou a análise e aqui temos o valor de hidrogênio e a seguir, por fim, vamos detectar o enxofre. Se repararem, está a ser feito nesta sequência: azoto, carbono, hidrogênio, enxofre. Cá está o pico do enxofre. E terminou a análise. E cá está o valor. Só fazer mais uma. Que é para ficar 3 resultados. Falta uma, que é para fazer depois a estatística. Muito bem, uma vez terminadas as análises, podemos então aqui fazer um tratamento estatístico. Podemos agrupar as amostras que nos interessam e vamos então agrupá-las. E podemos fazer um tratamento aqui de resultados. Podemos ver que os resultados são bastante coerentes. Neste caso, vamos só aqui na questão do enxofre. Este resultado está um bocadinho mais alto em comparação com os outros dois e podemos excluir este valor da média, caso assim entendamos. E, portanto, e agora, comparando diretamente os valores, podemos ver que este carvão designado como 1 tem um teor à volta de 70% de carbono, contra um teor de cerca de 88% do carvão número 2. A especificação do rótulo de cada um dizia que, no caso desta amostra número 1, deste carvão número 1, que o conteúdo de carbono estaria entre 70% e 80%. Portanto, estamos aqui um bocadinho no limite mínimo da especificação ou da indicação do rótulo. No caso do carvão número 2, a indicação era que o teor de carbono seria superior a 90%, o que não é exatamente o caso, mas também não estamos propriamente muito longe. O teor de hidrogênio da amostra número 1 é cerca do dobro da amostra número 2. O conteúdo de azoto, como podem ver, é bastante comparável. E o conteúdo de enxofre é bastante baixo nas duas amostras, sendo que na amostra 1, a amostra 1 tem um pouco mais de enxofre do que a amostra de carvão número 2. Pois bem, agora que vimos o quão fácil e rápido é fazer uma análise, podemos abrir o equipamento, ver como é por dentro? Podemos sim senhor. Vou-te mostrar como é que podemos substituir aqui os componentes. É um sistema bastante fácil, manual, não é necessário nenhum tipo de ferramentas. Vou-te mostrar como é que, por exemplo, conseguimos retirar aqui o forno para podermos ver os componentes internos, ver se é necessário fazer algum tipo de substituição de enchimentos. Uma das características de alimentar é a facilidade de substituição dos consumíveis. É muito fácil e rápido de substituir os consumíveis. Podes identificar? Sim, posso. Então, basta só retirar. Temos aqui um sistema de pinças. É só simplesmente retirar com estas pinças. Soltar tudo isto. Ok? Já está tudo solto. Portanto, isto agora é só puxar. Vou só puxar aqui este sistema. Pronto. E a partir daqui podemos retirar quer o tubo de combustão, quer o tubo de redução, para depois fazer algum tipo de verificar o enchimento e depois fazer o enchimento. Aqui é onde está a ligação do tubo de combustão ao tubo de redução. Portanto, a combustão vai neste sentido, a amostra é introduzida, entra em combustão e depois passa para esta ponte de quarto, o gás formado, os gases formados, e passam por aqui pelo tubo de redução. Para retirar um tubo, basta só retirar aqui esta pinça e fica o tubo livre
E agora que o sistema já está frio depois da análise, já teve tempo para arrefecer, senão não poderia colocar aqui a mão, tinha que ser com uma luva especial. Retiro aqui o tubo de redução, como podem ver, já a parte de cima, esta parte é a parte de cobre que ainda está por reagir, portanto o tubo de redução ainda tem este cobre por reagir. Este cobre que cobre já está oxidado, portanto já esta parte já reagiu, já gastou uma parte do tubo. Mas ainda, como vê, ainda tem uma margem para umas quantas análises. Portanto, vou voltar a colocar e vou fazer de novo a ligação aqui à ponte quartzo e colocar aqui a tampa. E agora é só voltar a prender tudo com as molas, com estas pinças. Agora cá está. Mais estas aqui atrás. E por fim, esta. E já está. Entretanto, se quisermos substituir este tubo de absorção de umidade, é muito fácil também, é só retirar estas duas pinças e soltar aqui o tubo, que é bastante fácil. Depois é só tirar estas tampas, tirar o conteúdo, voltar a encher, fecha-se e coloca-se novamente e prende-se com as pinças. Okay. Todo o sistema é baseado é todo feito com estas pinças. Portanto, não há aqui nenhum tipo de ferramentas. Okay? Inclusive, se for necessário, posso retirar a parte de cima para ter acesso facilitado aqui, e inclusive retirar o carrossel para aceder mais facilmente a partes mais internas. Portanto, tudo isto é desmontável, facilmente desmontável e montável. Uma vez, retiro aqui. E assim chegamos ao fim da nossa demonstração. Esperamos que tenham gostado e que vos tenha sido útil. Caso tenham interesse, para lá teria muito gosto em ajudar-vos no vosso processo de qualidade no que diz respeito à análise elementar, tanto da biomassa como do biofuel. Por outro lado, a Pralab tem um sistema de análises, ou seja, caso pretendam atualmente analisar a biomassa ou o biofuel, estaremos sempre à vossa disposição. Obrigado. Obrigado. Bom dia, novamente. Vamos dar início então à sessão de questões. Conforme dissemos no início, podem fazer as vossas questões na barra lateral direita, no iconezinho da pergunta. Estão agora a surgir algumas. A questão é: gostaria de saber se adicionam óxido de cetogênio às amostras de biomassa para análise de CHNS no Varium Macro Cube. Respondo eu. Obrigado pela pergunta. Se adiciona óxido de tungstênio às amostras de biomassa, a resposta é, a partida, sim. Normalmente numa proporção de 1 para 1. Ou seja, se analisarmos mais ou menos 100, 200 mg de biomassa, adiciona-se a mesma quantidade de óxido de tungstênio. Não tem que ser sempre, mas se eu quiser saber o valor de enxofre, por norma, sim. É mais correto, ou melhor, garantimos mais que a conversão de enxofre em SO2 é mais efetiva. Por isso, sim. A próxima pergunta que temos é: qual a pureza necessária dos gases de arrasto?
A pureza é simples, por exemplo, tanto do hélio como o oxigênio é de 99,995. Por exemplo, mas no caso do CS Cube, o oxigênio basta apenas de 99,5%. A seguinte pergunta que temos também é: a minha amostra tem muito cloro. Há algum problema em analisar no Varium MacroCube? Respondeu, sim. Não tem problema em analisar. Temos de ter aqui alguns cuidados especiais quando estamos a analisar amostras halogenadas. Halogenadas, quando digo halogenadas, em particular cloro e flúor, mais em particular o cloro, e estamos a falar de quantidades já algo significativas, portanto já na ordem dos milhares de ppm ou já na ordem da percentagem. Portanto, o cuidado que nós temos que ter é que os halogénios vão, se não fizermos nada, eles, portanto, à saída do tubo de redução, temos uma lã de prata que vai reagir precisamente com os halogénios para impedir que eles passem depois para as trapos de adsorção, para evitar algum tipo de contaminação. Quando nós temos uma quantidade significativa, essa lã de prata pode não ser suficiente e então, nessa situação, o que se faz é que, em vez de preparar a amostra numa cápsula ou numa folha de estanho, prepara-se diretamente numa folha ou numa cápsula de prata, que vai logo na combustão fazer a reação com o halogénio e impedir que ele vá depois se encaminhe para os tubos de absorção e assim previne esta contaminação. Portanto, podemos analisar essas amostras sem problemas. Temos é que ter estes cuidados. A segunda pergunta que temos é: qual o custo por análise do MacroCube? Assim, isso varia um pouco. Mas, por exemplo, considerando a versão mais completa, ou seja, analisando os 4 elementos, podemos assegurar que terá um custo cerca de inferior a €1. Mas lá está, depende da versão que se está a trabalhar. Outra pergunta que também nos surgiu é: conseguem fazer análise da amostra líquida ou apenas da sólida? O que é que altera no método mostrado? Sim, podemos analisar amostras líquidas e amostras sólidas. Portanto, aqui não temos esse problema, tanto podemos analisar sólidos como líquidos. O método, o que muda é a forma de preparação da amostra, que, sendo líquidas, existem umas cápsulas já próprias para fazer a encapsulação, e depois é analisada como uma amostra absolutamente normal. Existe também depois, por exemplo, no caso do Trace SN ou de outros, existe um autosampler que posso já retirar, se analisar sempre líquidos, a minha amostra for sempre líquida, eu posso, com uma seringa, o autosampler tem já uma seringa incorporada, precisamente para, através de enchimento de pequenos vials com cerca de 2 mililitros de amostra, consigo retirar uma quantidade diretamente do líquido e injetar no tubo de combustão. Portanto, o que altera essencialmente é o método de amostragem, de preparação de preparação da amostra e eventualmente da introdução da amostra no sistema. Porque em termos de processo de queima, ou seja, os métodos utilizados não são... o que é que são os métodos utilizados? São diferentes parâmetros de volumes de introdução de volumes de oxigênio, tempos de injeção de oxigênio, portanto, é otimização do processo de queima. Portanto, nós podemos analisar quer um quer outro sem problemas e o método utilizado não tem essa influência. A seguinte também pergunta que nos fizeram é: se pretender apenas analisar carbono e azoto elementar com o Varium MacroCube, necessita comprar o equipamento completo? Não. O Varium MacroCube tem diferentes linhas, ou seja, a versão mais básica do Varium MacroCube é a de medição do azoto.
ou seja, apenas vem com a quantificação de azoto. Depois tem a versão para azoto e carbono, e depois também tem a versão de carbono, azoto e hidrogênio, e por fim os 4 elementos, que é a mais completa, que é o carbono, o azoto, o hidrogênio e o enxofre. Outra questão é, posso analisar amostras com teores de umidade altos e baixos? Respondeu. A resposta é sim. Posso analisar amostras que tenham teores altos, baixos, diferenciados de umidade. Qual é aqui a questão? Eu, ao fazer a pesagem, eu tenho aqui duas situações. Ou analiso a amostra tal e qual, e portanto, o meu resultado final vai ser referente a essa base úmida, com aquele teor de umidade, ou faço uma secagem prévia da amostra e analiso portanto, a amostra já a seco. Para eu poder comparar diferentes amostras portanto, o teor de carbono ou de enxofre de diferentes amostras com diferentes teores de umidade, eu tenho que comparar sempre numa mesma base, portanto, tenho que comparar em base seca. E, portanto, nesse sentido, eu, para fazer a análise, não tenho que fazer a secagem do material primeiro, porque o próprio software tem um campo onde eu posso introduzir o teor de umidade da minha amostra, que eu tenho que saber depois por outra técnica, tenho que analisar por outra técnica, uma avaliação de umidade, por exemplo, consigo saber o teor de umidade, e introduzo esse valor, esse parâmetro, essa percentagem de umidade no software, que depois ele vai fazer um cálculo para a base seca. Portanto, vai retirar essa contribuição da umidade e vai-me dar o resultado final na base seca. Portanto, a resposta é sim, podemos analisar amostras com diferentes teores de umidade sem problemas. Outra pergunta que nos surgiu também foi, ao fim de quanto tempo é necessário substituir as traps de absorção? Ora bem, as traps de absorção têm uma durabilidade de vários anos. Claro que vai depender especificamente do tipo de amostras que vão ser analisadas e da regularidade com que se analisa essas amostras. Mas poderemos assegurar que dura mesmo vários anos, ou seja, pelo menos 3, 4 anos, sem dúvida, que duram. Também temos outra questão, que é qual o consumo de LUI no OxyCube e já agora quanto tempo demora a sua análise? Ora bem, geralmente o seu tempo de análise é inferior a 5 minutos. E relativamente ao consumo de hélio, se não estou em erro, mas tenho quase certeza que é menos que 4 litros, ou seja, 3,9 litros por análise. Por fim, temos a questão, quantas análises é possível fazer com uma garrafa industrial de oxigênio e hélio? Uma garrafa industrial tem cerca de 10 metros cúbicos, portanto, são aquelas garrafas, aqueles cilindros de 50 litros, são garrafas têm 10 mil litros, peço desculpa, 10 mil litros do gás. Portanto, no caso do macro, o consumo de oxigênio por análise varia conforme o método selecionado. Há amostras que naturalmente necessitam de um aporte de oxigênio bastante superior ao que é normal, como é o caso da análise dos carvões. E depois há outras que são bastante mais são menos exigentes no que diz respeito à quantidade de oxigênio necessária. Considerando o pior cenário, que é o pior cenário, neste caso seria a análise dos carvões, é o que consome mais oxigênio, estaríamos a falar de uma garrafa de oxigênio industrial que teria uma duração de cerca de, aproximadamente, 22 mil análises. Isto no pior cenário, porque se não utilizarmos esse método com frequência, portanto, usamos outro que tem um consumo mais baixo, facilmente duplicamos ou triplicamos o número de análises até gastar essa garrafa de oxigênio. No que diz respeito ao hélio,
o hélio já tem, como sendo também o próprio um gás de arraste, o seu consumo é bastante superior ao oxigênio. E, portanto, considerando que o tempo médio de análise andará à volta dos 10 ou 11 minutos, para fazer a análise dos 4 elementos, e considerando a mesma uma garrafa com 10.000 litros, estamos a falar de uma garrafa de hélio que tem uma duração mais ou menos aproximada, expectável, de cerca de 1.200 análises. Terminaram as questões. Agradecemos a vossa participação e agradecemos aos oradores por este webinar. Pedimos-vos novamente, lembramos que vão receber um formulário no final deste webinar e pedíamos que o respondessem, porque para nós é muito importante saber a vossa opinião. Obrigada, um bom dia. Obrigado, bom dia.